Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa e agora a gente vai concluir, moçada, de uma vez por todas essa discussão sobre câncer, os tumores e tudo mais, onde a gente vai conversar sobre a prevenção e o tratamento dessa doença que mata tanta gente por aí afora. Falou, tchucos? Vamos conhecer um pouco mais sobre essas informações? Vamos nessa, depois da vinheta. Bom, fofinhos, em relação às medidas profiláticas, as medidas de prevenção para o câncer, se a gente pudesse resumir em uma imagem, tcharam, estaria aqui, né? Vida saudável, né? Seria a forma de a gente conseguir prevenir o câncer. Então, tudo que tira a gente do caminho de uma vida saudável pode estar relacionado com a manifestação de tumores. Então, uma boa ideia é não fumar, apresentar uma alimentação saudável, com mais água, com mais fibras e menos conservantes, né? Manter sempre um peso corpóreo adequado, uma dieta hipercalórica, você sabe que aumenta a taxa de proliferação de células. Prática de atividade física, amamentação pode estar relacionado com a prevenção do câncer de mama, até mesmo, moçada, realizar exames de rotina, né? O exame do toque mamário, o toque retal, o Papa Nicolau, que é aquele exame que a gente faz para prevenir o HPV, tá? A redução da ingestão de bebidas alcoólicas, evitar a exposição solar prolongada e até mesmo a vacinação para o HPV. Todas essas são medidas muito interessantes para você reduzir demais a chance de desenvolver essa doença, tá? E aí, prevenção é isso, moçada, não tem muito o que fazer, né? Agora, uma vez que você desenvolveu a doença, a única coisa que a gente vai poder fazer é o tratamento, né? Aí, quais são as formas de tratamento para o câncer? Você tem o tratamento cirúrgico, que talvez seja o principal tratamento quando se tem um diagnóstico precoce, né? No iniciozinho ali da progressão do tumor, eu posso fazer uma remoção cirúrgica, principalmente se esse tumor está localizado numa região acessível, né? Na pele, por exemplo, o tratamento ele pode ser uma boa ideia. A cirurgia ela pode ser uma boa ideia, né? E outra coisa, dependendo da idade, a cirurgia ela vai ser mais ou menos recomendada, né? Em indivíduos muito idosos, né, que desenvolvem tumores, a cirurgia ela já é menos recomendada porque a chance de ele vir a falecer da cirurgia acaba sendo maior do que a chance dele vir a falecer pelo tumor especificamente, né? Então é uma balança que tem que ser levada em consideração, né? Aí um procedimento cirúrgico, né? A radioterapia, onde se utiliza radiação principalmente do tipo gama para matar as células. Lembrando que a radiação gama é uma das radiações mais ionizantes que a gente tem, né? São radiações que destroem o material genético e essa destruição do material genético provoca, essa destruição excessiva, ela provoca a morte da célula, né? Agora, eu não tenho como controlar a radiação gama, eu tenho como direcionar ela para uma região específica, para o abdômen, para a cabeça, para a mama, mas eu não tenho como evitar que essa radiação também provoque a morte de células saudáveis. Então, o resultado é que a radioterapia ela tem muitos efeitos colaterais, né? Se as células saudáveis elas estão sendo acometidas por essa radiação, é óbvio que os efeitos colaterais vão existir, né? O indivíduo sente, dependendo da região que está sendo afetada, sente efeitos colaterais relacionados aos órgãos que estão sendo afetados pela radiação de forma inevitável, né? E por último, em terceiro lugar, você tem a quimioterapia, onde ela vai ser um uso de medicamentos via intravenosa ou oral. Esses medicamentos, moçada, eles interferem na atividade mitótica das células, né? Então é um medicamento que vai cair no sangue e vai atingir praticamente todas as células do corpo, principalmente as células que estão em divisão celular, né? Como medicamento, a gente já citou alguns nas aulas de divisão celular, né? A gente vai citar outros aqui, mas você tem a vinblastina, você tem o Taxol, a colchicina, são todos medicamentos que bloqueiam a divisão. E quais são as células que são mais acometidas por esse medicamento? As células que entram em divisão, né? Quais são as células que entram em divisão? As células tumorais, então elas serão acometidas pelo medicamento.
E as células saudáveis da pele, que entram muito em divisão, por isso a queda dos pelos e do cabelo. As células do revestimento interno do tubo digestivo, que também são células que entram bastante em divisão. Então é comum a gente ter sintomas abdominais relacionados ao tubo digestivo comprometido por esse medicamento, então diarreia, cólicas, falta de apetite, tudo isso relacionado à interferência desse medicamento. E, em terceiro lugar, as células da medula óssea, que também estão toda hora entrando em divisão, serão bloqueadas por esse medicamento. Então você vai ter uma imunossupressão também, né? Por isso que é muito complicado se fazer lá a quimioterapia, né? Tem situações que é preferível fazer a rádio e evitar fazer uma quimio, ou se tiver, dependendo da situação, eu vou ter que conciliar as duas, né? Rádio, as três na verdade, né? A cirurgia, a rádio e a quimio. Aí você percebe que são uma interferência muito agressiva no organismo, né? E às vezes o tratamento também pode levar um indivíduo à morte, né? Quando eu não consigo eliminar o câncer rapidamente, se eu prolongar demais esse tratamento, pode levar o indivíduo à morte. Então, mais uma vez, não é mágica, né? É uma balança aqui e eu tenho que, o médico, né, a equipe responsável tem que ter um jogo de cintura muito forte, né, para conseguir tomar as melhores decisões. Alguns tipos de agentes quimioterápicos, algumas moléculas que estão presentes nos medicamentos quimioterápicos, né? Só por curiosidade, os alquilantes são moléculas que induzem a danos do DNA. Então a gente tem a altretamina, é um medicamento muito utilizado nos quimioterápicos que destrói a molécula de DNA das células, né? Os antimetabólitos, que alteram os nucleotídeos de DNA e de RNA, impedindo a síntese normal, né? Então você tem um exemplo aqui que é o 5-fluoracil, fluorouracil, que é uma uracila modificada com esse fluor aqui, ó. Então uma uracila normal seria essa. Aqui a gente tem o 5-fluorouracil. Tem o flúor na composição, então esse nucleotídeo aqui, ó, quando ele for incorporado ao DNA ou ao RNA, ele vai bloquear, ao DNA não, perdão, mas ao RNA, ele vai bloquear a síntese, a continuidade da síntese da molécula. Então o RNA ele não continua sendo produzido caso ele tenha sido incorporado, esse nucleotídeo modificado, né, presente nesses medicamentos. Aí você tem os antibióticos antitumorais que interferem nas enzimas envolvidas com a replicação do DNA. Um exemplo é a daunorubicina, que é um medicamento que interfere em inativando essas enzimas da replicação do DNA. Você bloqueia a replicação da célula. Os inibidores de topoisomerase. A topoisomerase é uma proteína que age também durante o processo de duplicação do DNA, né? Ela possibilita a ocorrência de giros no DNA para que a replicação possa ocorrer normalmente, né? Então elas mais uma vez interferem no funcionamento das topoisomerases, né? Aquelas enzimas que geram aqueles girinhos, né? Pode até chamar de enzima DNA girase, né? Então os inibidores da topoisomerase inibem essa topoisomerase e bloqueia a replicação do DNA, né? Um exemplo é o topotecano, mais uma molécula aí na brincadeira. E por último, os inibidores mitóticos, que são aqueles que as questões mais gostam de trabalhar, são aqueles que impedem a polimerização das proteínas do fuso mitótico. Impedir a polimerização das proteínas do fuso mitótico é impedir que essa célula chegue na metáfase. Então, você tem esses medicamentos, a colchicina e a vinblastina, eles interrompem a divisão antes da metáfase. É uma fase chamada de prometáfase. Tá? Muito cuidado com isso aí, porque se for um vestibular mais sério, ele não vai dizer que colchicina e vinblastina interrompe a divisão em metáfase, sim em prometáfase, porque é antes de formar a placa equatorial. Se não formou fibra do fuso, não tem como formar a placa equatorial. Aí fica numa fase ali entre prófase e metáfase. E a galera criou a prometáfase. Tá, fofinhos? E aí, para fechar o bate-papo, uma imagem aqui legal, né? A gente mostra aqui as fibras do fuso formando a placa
e aí você tem um medicamento que interrompe, né, a formação dessas fibras do fuso, interrompendo, portanto, a divisão celular, tá? E aí, para agora sim, né, para fechando o nosso bate-papinho, pega esse exercício aqui, ó. Ele diz assim, ó, câncer, novos alvos para o tratamento. Os cânceres até recentemente definidos em função da célula tumoral propriamente dita, hoje são encarados como doenças mais complexas que envolvem diferentes tipos de células presentes no mesmo microambiente, células de defesa, células de vaso sanguíneo e células de suporte dos tecidos. Essa nova perspectiva permitiu o surgimento de outros alvos para terapias contra esses males. À medida que as interações entre essas diferentes células são mais bem entendidas, é possível desenvolver novas formas de tratamento. Além disso, drogas de uso já consagrado contra outras doenças começam a ganhar novas indicações, atuando como tratamento complementar ao câncer. Os cânceres são doenças do material genético, né, o genoma, de nossas células e decorrem do acúmulo progressivo de mutações, ou seja, alterações no material genético. Os textos adoram confundir isso aqui. É alteração no material, não no código, né? Aí vamos lá. As mutações fazem com que células que antes executavam um programa bem definido, associado às suas funções em seu tecido de origem, cresçam de maneira descontrolada. Esse crescimento alterado é consequência não só da duplicação celular desordenada, mas também da progressiva resistência à morte celular, como se as células tivessem bebido o elixir da vida eterna. Aí, além disso, as células cancerosas ultrapassam os limites dos tecidos de origem, adquirem a capacidade de modificar o ambiente que as cerca, desrespeitam fronteiras e migram pelos diversos tecidos do corpo, podendo estabelecer novos tumores, que são as metástases. Inclusive eu vou destacar a metástase aqui, ó, que vai ser um ponto importante para a resolução da nossa questão. Então, as metástases, ao se fixarem em locais distantes do ponto de origem, a capacidade de invadir tecidos vizinhos e de formar metástase é responsável, em última análise, pela morte de 2 a cada 3 pacientes com diagnóstico de câncer. Então, veja como a metástase torna o tumor mais letal, né? Aí, Tchukos, vamos lá para as alternativas. Ele diz assim, ó, sobre as divisões celulares em um câncer, assinale o que for correto. Primeiro, ele diz o seguinte: letra A. O crescimento de maneira desordenada, como citado no texto, é promovido pela ação do gene de supressão tumoral. O gene de supressão tumoral, ele inibe a proliferação desordenada, né? A letra B. Uma possível causa para a progressiva resistência à morte celular é a mutação dos proto-oncogenes, e as informações contidas no último parágrafo do texto são pertinentes aos tumores malignos. Opa, peraí, moçada, como é que é a parada aqui? Uma possível causa para essa resistência à morte celular é a mutação dos proto-oncogenes. Veja aí, moçada, o que seria um proto-oncogene, né? O proto-oncogene seriam aqueles genes que sofrem, que controlam, que estimulam a divisão celular, e quando você tem uma mutação que provoca um aumento na atividade dos proto-oncogenes, se você tem um gene, uma mutação que aumenta a atividade do proto-oncogene, você tem uma chance muito grande de entrar em divisão celular loucamente e ganhar essa resistência, né? De se tornar meio que eterna. A célula se divide, e ela meio que ganha vida eterna, né? Então tá beleza o primeiro trecho da informação. E as informações contidas no último parágrafo do texto são pertinentes em relação aos tumores malignos. O último parágrafo, a gente destacou aqui, ele fala de metástase. E a metástase é uma habilidade, vamos dizer assim, né, das células tumorais que podem provocar doenças, né? Então, tumores malignos. Tá beleza aqui a letra B, né? Tranquilinho a letra B.
Aí a letra C. Pode-se inferir do texto que todo câncer é hereditário. O câncer, na verdade, não é hereditário, porque câncer é a doença, né? O que ele quis dizer é que as mutações podem ser hereditárias, né? Então existem mutações que estão presentes em todas as células do nosso organismo, inclusive nas células que estão relacionadas com a formação de gametas. Então essa mutação que está presente em todas as células do meu corpinho, ela, inclusive nos gametas, ela pode ser retransmitida aos descendentes. Mas uma mutação que eu desenvolvi exclusivamente na célula da pele, ela não é herdável, né? A mutação ocorreu na célula da pele por causa da ultravioleta. Então essa mutação não vai ser repassada para o meu descendente. É uma característica exclusivamente minha, né? Na letra D, a razão de uma pessoa desenvolver geneticamente um câncer está fundamentada na inexistência dos genes de supressão tumoral. Inexistência é uma palavra muito forte, né? Genes de supressão tumoral são muitos. Se você tiver mutação na maioria deles, é possível que o tumor desenvolva. Então, não preciso perder todos os genes, né? Basta que uma parte dele deixe de funcionar. A letra E, como o tratamento quimioterápico, as divisões celulares são bloqueadas, mas a estrutura celular que sofre os efeitos da quimioterapia não é responsável por orientar as divisões celulares. Qual é a estrutura que sofre os efeitos da quimioterapia? A principal delas são os microtúbulos. E os microtúbulos, eles orientam sim a divisão celular. E é por isso que você tem uma interferência na divisão normal. Então a letra E também não está boa. A única que vai ficar legal pra gente é a letra B aqui na brincadeira. Beleza, tchucos? Então, ó, fechamos aqui esse bate-papo sobre tumores. Espero que você tenha gostado. É um complemento das aulas de mitose, né, em divisão celular. E daqui para frente a gente passa para brincar um pouquinho sobre meiose, formação de gametas e tudo mais, tá? Chegou a hora, ó, de fazer open bar de questões, já dá para fazer questão de mitose, já dá para fazer questão de tumores, então já começa aí essa brincadeira para fixar bem essas ideias. Valeu, moçada, então um grande abraço e até a próxima. Falou!